É uma fase da vida, eu acho que é uma fase muito importante, muito bonita. Brinquei de bola de gude, brinquei de peão. Não é igual essas crianças hoje em dia que, é só telefone, sabe? Falam que a infância é a melhor parte da vida, porque você costuma não se preocupar com nada, você costuma... É uma fase em que você brinca, em que você não costuma lidar com outras opiniões. E eu discordo que, como youtuber, eu cresci muito, 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 muito. Não acho que houve perdas ou ganhos, eu acho que eu só tive uma infância diferente. Então, talvez eu tenha perdido alguns aniversários de algumas amigas, talvez eu tenha perdido algumas excursões, mas, por outro lado, eu vivi outras situações. Sempre gostei de bola, tudo é bola pra mim. Sempre gostei de jogar. E hoje em dia, na minha infância, quando eu era mais novinho, o que eu trago é jogar bola mesmo. Brinquei de salada mista, brinquei de passaralho, brinquei de amarelinha, brinquei de chuta-caco, brinquei de pique-bandeira, porque tem crianças que nem sabem o que é esse tipo de brincadeira. Minha infância foi só futebol. Eu não tive aquelas brincadeiras com os colegas, às vezes, na rua. Não tive aquela... Às vezes, soltar uma pipa, sei lá, dar um peão. Essas coisas assim, enquanto eles estavam brincando, eu estava lá treinando para me aperfeiçoar, para mim chegar onde eu quero chegar um dia, sabe? Não brinquei muito, mas brinquei. Tive uma... Eu não me arrependi de ter saído para ajudar minha mãe. Faria tudo de novo. A infância, ela vem como um momento crucial de aprendizados, construção de personalidade. É o primeiro contato que a criança tem com o mundo externo, é um auge da conexão, né, que ela faz com o mundo e até mesmo da percepção de si. As brincadeiras, elas vêm como estímulos, né? Estímulos cognitivos, seja para desenvolvimento de habilidades, seja para a parte psicológica, a questão da frustração, da persistência. Então, é um período onde tem um auge de aprendizados. E quando a criança é tirado isso dela, ela perde, ela é prejudicada tanto no âmbito psicológico quanto no âmbito cognitivo. Minha infância? Eu fui para a rua para ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Nós éramos 6. Minha mãe passava muita necessidade e naquela época era fome mesmo. E aí minha mãe conheceu uma vizinha que trouxe a gente para a cidade e falou: vou levar você para a cidade, Zanza, que lá seus filhos vão vender bala e lá vocês vão conseguir ter o que comer. E assim eu, com 5 anos, vim para a cidade, minha mãe me trouxe, passei a vender chiclete, aí eu vendia chiclete para ajudar minha mãe. Aí assim eu fui crescendo na rua. Com 10 anos, minha mãe se casou, arrumou um homem. Esse homem tentou abusar de mim, eu falei para minha mãe não acreditou, e aí eu vim para a rua. Na rua eu conheci as drogas, conheci a cola, porque no meu tempo era cola, a gente usava cola de sapato, e eu usei muita cola. O meu primeiro trabalho grande eu tinha 6 anos. Mas antes eu já tinha feito outras coisas, tipo propaganda, comercial mesmo, né? Diz a história que a gente estava aqui no Campo de São Bento, em Niterói, e minha mãe foi abordada enquanto ela estava me amamentando. Eu era bem novinha. E aí ela foi abordada justamente porque ela chamou a atenção e queriam que ela participasse de uma campanha de amamentação.
E eu acho que a partir disso, também acho que conforme eu fui crescendo, ela começou a ver que talvez por eu ser um pouco mais dada ou desinibida, eu tinha facilidade de lidar com essas coisas mais artísticas. E aí ela começou a me incentivar, a me botar para estudar algumas coisas. Eu vendo bala. Não, eu vi os amigos vendendo bala, ganhando dinheiro. Aí pensei em vender com eles. Quantos anos? Eu tinha 13. Ou 13 ou 12. Primeiro eu vou pra escola. Aí eu saio 2h30. Aí eu descanso pouco, eu vou trabalhar. Eu vendo por aí, pela Lapa, pelo Praça 15. Eu ajudava minha mãe. Comprar alimento para casa, comida. Meu sonho é ser jogador. Futebol é bom, né? Mas, pô, às vezes tinha uma festa, shopping com meus amigos de escola. Aí isso virou rotina. Não posso ter um treino, não posso ter um treino. Eu sempre gostei, né? Mas só ficava lá na minha área brincando, só que um dia eu tava na rua. Aí passou uns amigos meus, aí tudo de chuteira. Eu fui perguntar, vocês vão onde? Vamos jogar. Aí eu não sabia onde era, eu falei, aonde? Aí na escolinha do Cote. Aí eu perguntei à minha mãe e fui. Aí começou com uma brincadeira, né? Depois, aos 7, fui levando a sério mesmo. Chegou aos outros, fui pro Botafogo. Até os 14 anos, a criança tem direito a um não trabalho. Ela não pode realizar nenhum tipo de tarefa com fins de remuneração, sendo remunerada para isso, ou explorada para isso. A partir dos 14 em diante, pode ser contratado como aprendiz, e a partir dos 16 anos se pode firmar um contrato regular de trabalho. Mas entre os 16 e os 18 anos, há restrições de atividades. Não pode exercer tarefas consideradas insalubres, nem perigosas, nem trabalho noturno. Portanto, a contratação entre os 16 e os 18, ela é restrita para o adolescente. A gente ria, brincava, ganhava coisa para comer, se divertia também. Tipo, a gente trabalhava, mas se divertindo também. Às vezes a gente ia pra Copacabana, às vezes a gente ia pro centro, lá perto da Praça 15. Quando tá dia bom, eu faço 100, 50, às vezes compro bola, compro uma roupa, meião, caneleira. A desigualdade, ela é histórica. Então, assim, as crianças geralmente vão para a rua por conta de acessar renda para poder ou adquirir algum bem, né? No sentido de querer um tênis melhor, ter acesso a um bem de consumo, e que na verdade é um direito, seria para todo mundo, mas sabe que não há igualdade para isso. Eu comecei a atuar, eu entrei no teatro com 7 anos de idade. Com 8 anos de idade, já fiz Cidade de Deus. E foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz, assim, em termos de visibilidade e tal. A rotina era meio louca, porque, eu estudava de manhã e a maioria dos trabalhos era tudo de manhã. Então, a maioria das vezes saía cedo da escola. E eu tinha nota baixa na escola por conta disso, entendeu? Então... Se eu fosse para a escola, não dava para ajudar minha mãe. E às vezes estava faltando sempre alguma coisa dentro de casa. Aí eu tinha que escolher. Ou eu desço e não deixo faltar nada para os meus irmãos, ou eu ia para a escola. E muitas das vezes eu preferi deixar de ir para a escola para não deixar minha mãe nem meus irmãos passar necessidade. O YouTube abriu muitas portas, com certeza, mas eu já tive muita dificuldade para conciliar com a escola. Eu já perdi
muitas amostras culturais, trabalhos por conta do YouTube, como eu também já perdi diversas parcerias, contratos por conta da escola. Então era difícil conciliar pelos estudos, professores, as matérias, mas também pelas pessoas, porque nessa idade as pessoas debocham, as pessoas criticam. Então eu já pensei muito em desistir do YouTube por conta dos comentários que as pessoas da minha idade no ano faziam. É difícil conciliar, claro que é difícil, mas acho que esse era o principal problema. Acho que as pessoas, o bullying, eu sofri muito bullying no início, muito bullying. O maior impacto que a gente enxerga é tanto na personalidade quanto na vida social. São pessoas que têm mais dificuldades de sociabilidade e dificuldades também de persistências, baixa autoestima, enfim. Depende muito, cada caso é um caso, mas como um todo, esses são os impactos mais vistos na clínica, no consultório. É muita informação acontecendo. Eu acho que isso para uma criança, então, que não entende a dimensão daquilo tudo. Então, eu lembro que teve um papel que eu realmente queria muito e eu perdi na última seleção, era só eu e mais uma menina. Então era tipo assim, 50% de chance. E eu realmente fiquei bem triste quando não consegui. Sei lá, eu sou muito sonhador, entendeu? Tipo, eu sonho muito alto. Pelo fato também da gente não ter acesso na favela de diversas coisas, entendeu? Tipo, no caso... portas se abrirem pra gente é um pouco mais difícil, saca? A gente tem que ser melhor 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa que consiga ter o acesso mais fácil, entendeu? Eu acho que sempre rola um sentimento, assim, de se sentir um pouco desmotivado, assim, de não saber se... Gera um pouco de exaustão, sabe? Passar por tudo isso. Mas... Eu acho que depois a gente aprende a lidar, assim, né? São frustrações normais. Quer dizer, nem tão normais, que eu não acho que todo mundo passe por isso na infância. O caso do trabalho artístico é um dos poucos que nós temos uma permissão como uma exceção, né? Porque, de fato, como regra geral, o trabalho é proibido aos menores de 16 anos. Dentro do Ministério Público do Trabalho, entendemos que se a criança passa a ter um trabalho artístico também de uma forma rotineira, esse trabalho vai trazer os mesmos prejuízos que os demais trabalhos. Porque para ela, muitas vezes, filmar um comercial, muitas vezes bebês até, eles vão ficar o dia inteiro dentro de um set, dentro de um espaço de filmagem, né? Inclusive já tivemos denúncias envolvendo, por exemplo, um trabalho de gravação com o bebê que passou mal. Então, foram criadas por nós várias exigências para que esse alvará seja dado, se respeite uma série de critérios para a proteção da saúde daquela criança, né? Saúde física e mental. É muita responsabilidade, porque minha mãe fala que as pessoas se espelham em tudo que eu faço. E eu sei que tudo que eu fizer vai refletir na vida de outras pessoas. Tem um público, tem pessoas por trás daquela câmera que vão me assistir e que, de algum jeito, tudo que eu fizer vai ter influência. É porque se eu passo, por exemplo, falo alguma coisa mal falada, uma informação que eu vou estar influenciando negativamente as pessoas, não é uma coisa legal. Tem pessoas que me acompanham e eu não posso dar uma influência negativa. Então eu gosto sempre de estar passando uma coisa positiva e uma coisa de quem eu sou mesmo, da minha verdade, e não deixar nenhuma coisa ruim atrapalhar, entendeu? É uma cobrança que eu tenho comigo mesma, com as pessoas, com o público, né? São cobranças que também nem vêm dos pais, não vêm dos técnicos, mas vêm da torcida de fora, sabe? E é muita cobrança. Futebol, sabe? Quem tá de fora cobra muito. E nós somos crianças, né? Adolescentes, em busca de um sonho, temos que saber lidar sempre com essas coisas, sabe? Sempre não perder a cabeça e tal. Sempre saber lidar com essas coisas para não fazer nada de errado, alguma atitude errada. É uma busca incessante de conseguir ainda estar introduzido no mercado, entendeu? Mas eu luto por isso dia a dia. E é isso que me marca de ter feito o filme, entendeu? De uma importância como um filme Cidade de Deus.
Eu lembro que eles me colocavam num quarto escuro, do nada o Leandro Firmino vinha com uma pistola, dizendo que ia me matar, eu com 8 anos de idade, tipo, eu via aquilo ali, eu ficava chocado, eu não almoçava com ele, a gente não convivia no set de filmagem, eu não poderia ver ele, só no momento que eu gravei o filme, que eu gravei a cena, no caso, que eu tive o contato com ele, entendeu? Só consegui assistir a cena depois de 15 anos de idade, tipo. Sempre eu assisti o filme, mas chegava na cena, eu não assistia, eu saía. Levanta, moleque. Levanta, porra. Vai lá pro seu ninho de rato, moleque. Sem mancar, hein? Bora, rapaz. E avisa teus coleguinhas que aqui na favela do Zé ninguém rouba não, hein, porra. Até os 10 anos de idade eu ainda lembrava bastante ainda de todo o processo que eu tive, que foi bastante cruel, mas de certa forma eu vivia isso aqui na comunidade, sabe? Com 8 anos de idade eu vivia tiroteio todos os dias. Tinha medo. Por causa dos polícias, os polícias pegavam, levavam pro abrigo. Tava passando eu e meu amigo, aí eles pensaram que nós ia roubar a loja, aí eles pegaram nós e levaram lá pra delegacia. Também cheguei em tempo de dizer, tô cansada de vender bala. Eu vou passar a roubar. Eu também roubei também, mexi nas coisas dos outros. Mas nunca fui presa, graças a Deus. Mas é um mundo que ele te leva, a rua te leva. É o que os mais velhos dizem. Se não aprende em casa, aprende com o mundo. E assim o mundo te ensina. Quando a gente fala num outro tipo, né, de trabalho, o trabalho onde a criança vai vender uma bala, vai engraxar um sapato, você vê mais uma necessidade dos pais, né, de ajuda financeira. Em contrapartida, esses pais que estimulam as carreiras muito cedo, né, das crianças, não são abdicados essa área educacional. A escola, a brincadeira, por mais que os dois sejam trabalhos, existe um peso diferente. Quando meu pai era mais novo, ele só não foi jogador por condições. E ele coloca isso pra mim. Aí, o que eu fazia então? Falei, vou realizar meu sonho do meu pai. Aí só que eu ponho isso como meta, entendeu? Vou treinar esse jogador pra mim e pro meu pai. Porque meu pai é o sonho do meu pai que seja jogador, e o meu sonho também. Eles são os grandes incentivadores, né? Seja para qualquer retorno, seja financeiro ou retorno até mesmo pessoal, né? Do próprio adulto acabar projetando isso na criança, né? Era um sonho meu, eu não consegui realizar esse sonho e então eu vou estimular o meu filho a fazer aquilo. Ou então eu não tenho recursos financeiros, né? Eu tenho muitos filhos, então eu vou colocar o meu filho para me ajudar financeiramente a trabalhar. Agora, eu nunca ia pedir meu filho para ir para a rua tentar me sustentar. Porque se eu coloquei um filho no mundo, eu acho que eu tenho que correr atrás, eu tenho que me sustentar e sustentar o meu filho. Até um certo ponto que a vida diz que nós devemos cuidar dos nossos filhos. Até porque, então, para mim não tem idade, porque ele pode estar com 50, 100 anos, eu sempre vou estar ali para cuidar dele. Eu jamais deixaria minha filha fazer uma cena daquela, ou se fosse homem também, não deixaria, entendeu? Mas eu acho que se os pais, agora no momento, se esforçassem para querer manter os filhos na escola e eles trabalhando, e se tivesse mais oportunidade também para os pais, porque eu penso assim, se eu não tenho oportunidade de trabalhar de carteira assinada, eu vou vender uma bala, eu vou pegar um carrinho, vou vender uma cerveja, vou vender alguma coisa sem ter que mexer em nada de ninguém. Quando você encontra uma mãe com uma criança no colo, na rua, vendendo doce, aí você tem uma abordagem, essa mãe fala assim, mas eu não tenho quem deixar. Então, assim, isso aí tem o aspecto negativo, que é a ausência de política pública efetiva que possa suprir essa necessidade dessa família. E que é uma coisa que a gente tem que... É uma luta em sociedade, por mais que exista assistência, saúde, educação, no trabalho, mas, assim, às vezes isso não é garantido efetivamente. E eu fui pai cedo, fui pai 16 para 17. Tinha uma conta minha, mas meu pai disse que eu só poderia mexer com 18 anos de idade.
Então chegou uma hora que eu falei, cadê aquela grana pra me conseguir comprar tudo pra minha filha, entendeu? Tipo, não tudo, mas o necessário ali, pelo menos o início. E ele me xingava. Eu não guardo rancor dele não, meu pai é meu pai, mas... Mas eu tenho amigas que são o meio de fonte de renda dentro de casa, que a família sustenta através do YouTube. Então, eu entendo a responsabilidade que essas pessoas têm que ter. Futebol tem muito burocrático, né? E algumas coisas aconteciam que é difícil, sabe, de você continuar e tal, às vezes dá vontade de parar. Tem filhos de algumas pessoas que são ex-jogadores ou jogadores, sabe? Às vezes nem treinam assim, igual você tá todo dia lá na semana treinando, às vezes vão uma vez na semana e jogam, sabe? É difícil. A pressão é grande, mas eu escolhi isso. Eu escolhi trabalhar, eu escolhi entrar nesse meio. Então eu sei a responsabilidade que eu tenho que ter, comprometimento com as equipes de marketing, os patrocinadores, parcerias, escola e com o meu público. Mas olhando pelo lado da saúde da criança, os dois trazem prejuízos para a criança e para a vida adulta. Conheço casos, pessoas que eu já atendi, de adultos que hoje possuem traumas, e são traumas irreversíveis muitas vezes, onde esse trabalho foi estimulado, seja na área artística ou na área esportiva, e carrega até hoje isso. Eu comecei a sentir muito uma necessidade de participar, de estar mais presente em algumas situações da vida dita como comum, né, de uma criança. Você não tem um horário fixo para nada, você não tem final de semana, você às vezes nem tem datas especiais, você pode estar viajando, gravando em algum lugar, em algum evento. Então, às vezes eu não conseguia participar de muitas coisas que eram importantes para mim na época. E eu acho que aquilo foi me desgastando um pouco com o passar do tempo. Eu acho que a atuação faz parte da minha felicidade. Ela entrou quando eu era mais nova e eu acho que ela faz parte dessa felicidade, dessa brincadeira, desse brilho no olhar. Essa é a minha infância, entendeu? Que eu tô vivendo e eu vou realizar meu futuro, jogando bola. Mas é o que eu gosto de fazer, é meu sonho, né? Então, me sinto feliz onde eu tô, sempre treinando. Às vezes no sol, na chuva, mas é o que eu gosto de fazer, sempre tô com um sorriso no rosto. É a oportunidade que a vida dá para cada um. Eles tiveram essa oportunidade, são falados, lembrados. E nós que estamos aqui, lutando até hoje. Porque eu tô aqui até hoje. Eu cresci, mas eu tenho meus filhos, eu tenho os filhos dos meus filhos. Entendeu? E assim vem. Cada criança nascendo. E sendo vista dessa mesma forma, com esse mesmo olhar. Com esse racismo, com essa indiferença que o povo põe. Porque isso tudo é uma diferença. Toda criança tem direito a brincar, tem direito a ter lazer, tem direito a ter uma vida saudável, né? E ser explorada, isso nós temos que combater.